Hola a todos y todas, ¿cómo están? Tivemos aqui já psicoanalistas, psicólogos, professores e hoje vamos ampliar muito mais nosso leque, sim? Por quê? Porque hoje vamos a receber a Daniel Teles, sim? Daniel é fisioterapeuta, sim? Daniel também tem uma pós-graduação em biomecânica da atividade física e da saúde, sim? Então, hoje vamos estar conversando com ele sobre emoções e dor, sim? Vamos então a convidá-lo. Daniel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Juan. Boa tarde, pessoal. Tudo ótimo. Eu Bom, só não tô me vendo. Meu vídeo não tá me aparecendo aqui. não, eu estou te vendo muito bem, viu? Ah, então ótimo. Se tá me vendo, tá tudo certo. Pronto. Daniel, primeiro, muito obrigado, sim, por aceitar nosso convite. É um prazer que você esteja aqui numa atividade que a gente tem tanto carinho, né, como esta das emoções, a flor da pele, né? E eu, além de mais ou menos seguir um pouco das suas atividades, né? Você tem muita experiência na mídia, né? E também especificamente no tema da dor, né? Então, nosso título, né, de hoje é Emoções e Dor. E talvez uma boa forma de começar seria te perguntar o que é dor, né? E se nos puder. Juan, primeiro eu gostaria de agradecer aí o convite, né? De estar participando com vocês nesse projeto e falar de um tema que eu acabo gostando bastante, né? Que é dor. E a gente acaba percebendo no nosso dia a dia como é que a dor ela interfere tanto na vida das pessoas, né? E a gente não tem como desassociar dor de emoção, tá? Uma coisa está sempre linkada com a outra ali, a gente não consegue dissociar. Mas vamos lá. A gente teve uma definição nova esse ano, que depois de 40 anos, a definição de dor mudou. Ela, hoje, a gente consegue definir ela como uma experiência sensitiva e emocional, que ela pode estar associada ou não a uma lesão. Ou seja, a gente tem na componente dor uma característica sensitiva, onde a pessoa sente algo, mas na própria definição ela já traz que também é uma característica emocional. E essa característica emocional interfere muito nesse processo de dor. Ainda nesse processo de definição, Juan, a gente consegue perceber na própria definição que a gente pode desassociar dor de lesão. Porque na definição ele traz que a dor é uma experiência tanto sensitiva como emocional relacionada a uma lesão ou a uma potencial lesão, ou semelhante a uma lesão, né? Então, é muito comum a gente ver, inclusive, pessoas que fazem diversos exames de imagem e não tem nenhuma correlação ali com lesão e dor. E isso também é um dos fatores que acaba levando algumas pessoas a desenvolverem alguns quadros emocionais, como ansiedade, depressão, porque não encontram nada, né? E não tem essa visão de que a dor pode estar desassociada a uma lesão. Bem, e você diz que é uma definição nova, né? Geralmente essa parte emocional ficava de fora, né? A gente interpretava a dor e não percebia que podia estar vinculada ou linkada, né? Isso, na última definição já existia um link também com um processo emocional, mas as definições mais antigas desse processo de dor não levavam em consideração as questões emocionais. Considerava-se que toda dor era exclusivamente mecânica, Hum. exclusivamente física, né? Então, depois foram surgindo as possibilidades de existir, de se estudar, né, a dor através das questões emocionais e como uma manifestação também emocional. E acho também interessante, e eu tenho algumas experiências de ter que fazer fisioterapia por alguma coisa, né? E eu notei Sim, sempre esse perfil um pouco mais humano do fisioterapeuta, né? Não apenas uma pessoa com uma preparação, como você diz, mecânica ou técnica, sino alguém também que te pergunta o que você sente, como você se sente, o que está sentindo nesse momento.
aí abre, né, as possibilidades, né? Imagino que para a cura também, né? Muito, Para o processo porque de cura. quando a gente pensa, Juan, em um ser humano, a gente não pode pensar no ser humano só como um conjunto de ossos, músculos, ligamentos e articulações. É todo um processo muito maior do que isso, né? A gente tem que levar em consideração todas as experiências dessa pessoa, todas as crenças dessa pessoa, toda a vivência que ela tem durante todo o processo existencial dela. E tudo isso se manifesta no corpo da gente. Então, e o olhar que a gente precisa ter, a gente, eu digo, como profissionais de saúde, é justamente isso, é conseguir enxergar naquela pessoa um ser humano, e não uma doença ou não um corpo amontoado de carne. A gente precisa enxergar mais. E quando a gente consegue enxergar mais nisso daí, o benefício tanto para a pessoa que nós estamos atendendo, né, o paciente, como até para a gente mesmo, é muito maior. Cara, imagino a humanização, né? A humanização do atendimento. Dan, você falou aí uma coisa interessante, né? Que às vezes se liga a uma lesão, mas nem sempre. Por que sentimos dor, então? A pergunta pode parecer óbvia, né? Mas se não tem lesão, posso sentir dor? Ou me explica um pouco isso. Pronto, pode sim. A função principal da dor é falar para a gente que alguma coisa não está certa. E essa definição de falar que a dor é um sistema de alarme, ela por muito tempo perdurou e incutiu na mente das pessoas que toda dor significa que algo não está bem. Então, a gente pode pensar da seguinte forma, Juan. Pensa que a dor é um sistema de alarme, realmente. E alguém despertou esse alarme. Alguma coisa foi lá, tocou no alarme e disparou o alarme. Até que aquilo ali seja removido, a dor não se resolve. O pensamento inicial era esse. Então, quando, por exemplo, a gente tinha uma lesão, quando eu resolver a lesão, nós teremos ali a cura da dor. Só que o que acontece? Nessa mesma perspectiva de alarme, imagina que a gente teve um disparo do alarme, só que nós não conseguimos fazer nada, mesmo retirando aquele estímulo inicial, nós não conseguimos fazer nada para que esse alarme desligasse. Da mesma forma, funciona com o corpo da gente. Então, por exemplo, digamos que eu tenha tido uma lesão de ombro. Nós temos um período em que essa dor, ela naturalmente deve diminuir, dentro de um processo, obviamente, de reabilitação. Tá? Então, existe uma perspectiva. Não, essa dor aqui tem uma predominância de que diminui em X tempo. Só que passa-se esse tempo e a dor perdura. Só que aí a gente já não tem mais um dano tecidual que represente o perigo que a gente... O que acontece é que o processamento da dor é nervoso central, ou seja, estímulo de dor, mas a gente interpreta essa dor diferente para cada pessoa. E quando é tratada de forma diferente, gera-se uma alteração do sistema nervoso central e a dor perdura por mais tempo. Por mais tempo, normalmente, ela cessaria. E todas as formas. Ela sentem dor de forma... Tá, vamos lá. Quando a gente... formas de sentir, entender que vai ser interpretado em 3 dimensões. Uma dimensão ativa, onde a gente vai perceber a dor, está doendo ou não, a intensidade, a longa da dor. Através das experiências que eu tive, do conhecimento que eu tenho, eu vou prever o que pode acontecer com aquela dor. Se ela vai diminuir, se ela vai aumentar, e qual é o meu prognóstico. E nós temos também a dimensão afetiva emocional, onde todo estímulo doloroso gera uma repercussão emocional na pessoa, positivo
ou negativo. Na definição de dor, esse estímulo ele é negativo, porque ele fala que é uma experiência sensorial e emocional, ou sensitiva e emocional, desagradável. Então, nós temos aí a aversão à possibilidade da dor, o medo do que essa dor pode causar, a avaliação que eu faço em relação à dor e como eu sinto no meu corpo essa dor. E isso muda de pessoa para pessoa, a depender dessas experiências que ela teve. Até porque quantas vezes alguém tem o mesmo problema e não sente nada e outro está aí. E aí entra o emocional, me imagino também, né? Tanto a questão emocional como o cognitivo. Hoje eu tive a possibilidade de fazer um atendimento que eu consegui perceber bem essa característica de uma pessoa, porque ela me disse o seguinte: eu sinto dor porque eu tenho essa lesão aqui. Só que tem dias que a dor aparece e tem dias que não aparece. Qual foi o meu questionamento para ela? Se a dor foi exclusivamente relacionada a essa lesão, significa que no dia que você não sente dor, essa lesão sumiu? Só que não, continua lá. Então, a lesão ela continua, mas a dor ela some. E essa mudança tem relação direta com essas características, com essas dimensões, tanto emocional, afetiva, como a cognitiva e avaliativa. Bem. Então, poderíamos pensar também que existem diferentes tipos de dor. Existem sim, Juan. E esses tipos de dor, eles conduzem, obviamente, o tipo de condução que a gente vai dar para cada dor, né? E o quanto de tempo que a gente pode levar para melhorar cada dor. Então, como é que a gente pode dividir isso? Pensa que você está caminhando e, por algum acaso da vida, torceu o tornozelo. Essa dor inicial, a gente chama ela de nociceptiva, onde uma alteração mecânica gerou ali um processo doloroso. Quando diminui esse estímulo, aí essa dor, ela diminui. Tá? Isso é natural. Isso aí você consegue ver, por exemplo, quando você tem uma dor em um determinado local, leva a mão para aquele local e pressiona, e a dor ela diminui. Nós temos mais duas características em relação ao tipo de dor, que uma é a que a gente chama de neuropática. E para a gente ter essa dor, a gente precisa ter uma lesão associada. E no sistema nervoso, tá? Tanto central como periférico. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ela pode desenvolver uma alteração no sistema nervoso dela que desencadeia um quadro de dor muito alto. Uma pessoa, por exemplo, que desencadeia uma dor, uma bem conhecida, chamada síndrome do túnel do carpo, onde a gente tem a compressão de um nervo nessa região aqui da mão e acaba doendo. E existem algumas características para isso também. Uma outra, ainda na dor neuropática, é a dor que a pessoa que teve um AVC pode ter. Então, essas são características de dores neuropáticas, que o tratamento, nesse caso, é totalmente diferente do nociceptivo, daquele anterior. Nos dois casos, a questão da emoção ela vai estar vinculada. No primeiro caso, na hora que eu tive a primeira lesão, eu vou ter a experiência emocional. E aí, se ela for desagradável e eu não souber lidar com ela, eu posso cronificar essa dor. Eu posso desencadear um processo, Juan, chamado de cinesiofobia, que é basicamente o medo do movimento. Cinesiofobia, que é o medo do movimento. Então, exemplo, torci meu pé jogando futebol. Não, eu não vou querer mais jogar futebol, ou vou jogar com um pouco mais de cuidado para eu não ter essa mesma lesão de novo. É muito comum também pessoas que têm problemas na coluna lombar. Problemas, eu digo dor na coluna lombar, tá? Sim. Não, eu não posso fazer isso porque esse movimento é potencialmente lesivo. Ele interpreta isso e isso faz com que a dor aumente. Pelo medo do movimento, ele gera algumas outras disfunções e gera mais dor, né? Ele continua nesse processo de dor e essa dor ela pode ainda aumentar por esse motivo associado, tá? E só para a gente finalizar, Juan, nessa questão do tipo de dor, nós temos também uma dor que a gente chama de nociplástica.
Essa dor nociplástica é uma definição mais nova também, se não me engano, de 2016 ou 2018, que antigamente era chamada de dor central, que é muito, muito característico daquela pessoa que tem uma dor generalizada. Por exemplo, o pessoal da fibromialgia. Que aqui O que é essa justamente dor? a Nair está perguntando, né? Ela fez uma pergunta aqui. Para mim, ela já passou aqui, eu não consigo mais recuperar agora. Então, disse, um dos Mas, assim, processos mais respondendo. dolorosos e inquietantes é a fibromialgia. Diz, qual é o papel da emoção nessa doença? Né? Pronto, vamos lá. Que Primeiro, você o está que falando. como é que a gente pode classificar a fibromialgia nesse processo nociplástico, né? O que é esse processo nociplástico? Lembra que a gente falou sobre o sistema de alarme desregular? Sim. Então, na dor do tipo nociplástica, a percepção da dor, ela está alterada. Quando a gente sente dor por muito tempo, Juan, o cérebro da gente ele acaba mudando algumas estruturas. Tá? Um processo chamado de neuroplasticidade. Tá? Ela se adapta a sentir mais dor, de um modo bem grosseiro, né? Para a gente ficar mais fácil de entender. Então, a dor nociplástica é uma dor que está na interpretação dos estímulos que a gente recebe. Então, por exemplo, um estímulo de uma picadinha de agulha fina, sem perfuração de tecido. Tá? Ela pode gerar um desconforto, mas não é o suficiente para desencadear uma dor absurda. Em algumas pessoas que têm esse processo, uma alteração no sistema nervoso central, essa dor é extremamente absurda. Muito maior, inclusive, do que uma lesão mais grave, digamos assim, onde tem um dano tecidual grande. Então, a interpretação da dor nesse sentido é diferente. Na questão da fibromialgia, nós temos uma associação direta em que as pessoas que sentem a fibromialgia vão ter episódios de dor associados à ansiedade, associados a episódios de depressão, a episódios de raiva também. Tá? Às vezes a gente associa também com contrariação. Então, essas dores elas podem sim ficar potencializadas por conta das emoções. Ao mesmo tempo que nós temos já na literatura evidências que mostram que o trabalho em cima de emoções e de um processo chamado de mindfulness contribui muito para a diminuição da percepção dessa dor. Entendo. É interessante e, pelo menos, acho que nos serve como para ter uma noção mais clara de como o trabalho de vocês é amplo, né? Não se limita apenas a um exercício aqui, uma forma de movimentar, né? Senão que também tem todo um processo de estudo, né? Bom, você tem muita experiência e acho que também eu tenho participado até de pesquisas que você fez, né? Relacionadas com dor. Né? Então, te pergunto mais uma coisinha. A gente pensa em emoções e que elas têm incidência direta na dor. Você poderia trazer algum exemplo da sua experiência, algum caso que você possa compartilhar, além desses que vocês nos estão dizendo, né? Sobre como, talvez, alguma situação que você possa dividir aqui conosco, né? Sobre como uma emoção afetou diretamente um quadro, né? Tem sim. Em duas situações, né? Talvez três. Uma é comigo mesmo, tá? Eu tive um processo de dor, não é dor crônica, tá? Foi uma dor pontual, onde eu desenvolvi, por conta de um processo de ansiedade, uma dor nessa região aqui da face. Participei de um processo de terapia, onde eu percebi, com a ajuda do terapeuta, que eu precisava falar algo que eu não estava conseguindo falar. E isso em mim desencadeou essa dor. Posso trazer alguns quadros aqui também associados à tontura e à dor. Um quadro relacionado à tontura, para a gente ver essa relação também, né? Da emoção no processo do corpo, que uma pessoa começou a sentir tontura a partir do momento que teve uma emoção forte em que teve a perda do seu esposo.
tanto do esposo como, mais recentemente, do pai. E tive também algumas experiências em relação à dor, onde algumas pessoas que trouxeram esse relato de dor, quando a gente faz uma pesquisa para entender se existe relação emocional da dor com aquele quadro, a gente faz uma pesquisa, né? A gente tem como identificar isso na clínica. E aí ela apresenta um processo de ansiedade muito elevado com representação de dor. E uma coisa que eu fico triste, inclusive, em um quadro específico, em que uma pessoa com dor de mais de 20 anos, a gente conseguia perceber, identificar nela, inclusive com esse quadro, que o processo dela tinha uma relação muito grande com a questão emocional, e a gente falou para ela, olha só, aqui você precisa fazer um trabalho para melhorar esse quadro emocional. E ela vira pra gente e fala que não quer resolver. Aí é o que é duro. E isso acontece muito com pessoas que têm dor crônicas. Porque quando a gente fala que a pessoa precisa trabalhar o processo de autoconhecimento dela, que ela precisa trabalhar o processo emocional dela, ela tende a fugir. Porque esse enfrentamento que ela precisa fazer, ela não quer fazer. Muitas vezes, tá? Obviamente não são todos. Me parece interessante também dar isso, porque me corrija se eu estou equivocado, né? Mas eu acho que também tem pessoas que têm, digamos, dificuldade em fazer uma fisioterapia, né? Vem com uma dor, vem com uma lesão e posterga, né? Deixa para depois, até se acostuma, né? Com a dor. E é incrível como você detecta coisas que talvez, vamos dizer assim, no popular, né? Deixam de ser resolvidas aí, são mais resolvidas no divã, né? E mostra um pouco também essa conexão, essa interdisciplinaridade, né? Esse aspecto mais humano que você estava comentando. Exato. E é importante falar dessa questão multidisciplinar, porque quando a gente identifica isso, a gente consegue, na minha prática clínica, como fisioterapeuta, abordar até um determinado ponto. Vai chegar um ponto onde a gente consegue identificar essa relação emocional relacionada com a dor, que eu vou tratar o físico. Mas quem vai pegar o emocional para conseguir tratar é o psicólogo. E isso precisa ficar extremamente claro para aquela pessoa que está ali. Porque muitas vezes a pessoa vem para o quadro de fisioterapia querendo que a gente resolva tudo. Principalmente quando é dor e dor crônica. E infelizmente não é assim. Tá? Ou felizmente, né? Porque para o processo de autoconhecimento, essa pessoa precisa passar por esse outro profissional, que é o psicólogo. Claro. Não, e como a gente deixa em evidência, né, essas dívidas que temos, em definitiva, com a gente mesmo, né? Não, preciso fazer uma terapia, preciso encarar isso, né, de uma outra forma. E te faço uma pergunta. Como a gente pode saber se, de alguma forma, essas dores que eu sinto, né, têm efetivamente digamos, estão sendo aumentadas por fatores emocionais? Existe uma forma de eu perceber isso, ou sozinho ou não? Tem sim. Nós temos na clínica uma forma de fazer isso de forma pontual, através de um questionário, né? Mas no nosso dia a dia a gente pode perceber através desse processo de autoconhecimento mesmo, né? Então, por exemplo, eu identifico que eu tenho uma dor. O que é que eu vou fazer com essa dor? Eu vou perceber se ela fica comigo o dia todo, se tem períodos que essa dor aumenta, e aí eu preciso perceber. Essa dor aumentou aqui, o que foi que eu fiz? O que foi que eu senti, o mais importante, o que foi que eu senti nesse momento, para a gente identificar um potencial desencadeador dessa dor. E quando a dor diminui, poxa, tô vendo aqui que eu tô tranquilo, tô sem dor. Como é que eu tô me sentindo nesse momento que eu estou sem dor? Não, aqui ó, eu tô bem tranquilo, eu tô me sentindo bem. Tá? Se a gente consegue perceber isso, a gente consegue fazer esse link. Ó, quando eu estou estressado, quando eu estou ansioso, quando eu estou com raiva, eu percebo que essa dor ela aumenta. Quando eu estou tranquilo, eu percebo que essa dor diminui. Então, esse processo pode ser feito em casa, mas precisa que a gente tenha esse cuidado, né? Esse autocuidado
de observar o nosso dia a dia, observar as nossas emoções. E nem sempre a gente está disposto, e muitas vezes a gente confunde, a gente inverte o processo. Eu tive dor, por isso eu fiquei estressado. Mas geralmente o processo é invertido. Eu estava estressado, por isso senti Por isso dor. tive dor. Bem, penso agora, a partir do que você está dizendo, que o processo de autoconhecimento também tem a ver com o corpo e com a mente, né? E com o corpo não sei se sempre estamos preparados, né? Se nos questionamos. Eu ouvi algumas palestras suas falando de dor e me questionei coisas que jamais tinha pensado, né? A gente, ou fazendo exercício, ou em algum movimento errado, acaba com alguma dor. E eu não sei se eu me questiono um 10% das coisas que você pergunta, né? É normal que as pessoas tenham essa, vamos dizer assim, falta de conhecimento, né? Sobre o próprio corpo, sobre o que está sentindo? O que acontece, Juan? É assim, lembra que a gente. Essa questão ela cai diretamente naquela questão das dimensões da dor. Lembra que a gente falou dessas dimensões que tem uma dimensão que é a cognitiva avaliativa? Sim. A partir do momento que eu conheço aquilo que eu sinto ou o que eu estou fazendo, eu consigo prever melhor as possibilidades que eu terei. Então, claro, eu deixo de antecipar uma coisa potencialmente ruim e percebo que não é tão ruim assim. Por exemplo, se eu sei hoje que a dor não significa que eu tenho uma lesão, quando eu tiver um quadro de dor, eu posso entender que aquela dor ali não necessariamente é uma coisa muito perigosa ou perigosa. Claro. Tá? Então, eu consigo perceber aquela dor tá ali, ok, a dor tá ali, tudo bem. Realmente é um tema que me deixa pensando, né? Porque ninguém está livre das dores e as emoções são constantes, né? Isso é um pouco que estamos tentando trabalhar dentro do projeto, né? E as pessoas sempre chegam, né? Com os nossos diferentes convidados com perguntas, né? Querendo aprender um pouco mais ou tirar aquela dúvida que já vinham trazendo faz tempo, né? E imagine você aqui que estamos com gente de todo quanto é canto, né? Até de outros estados, tem gente aí da Argentina também que entrou agora, muitos alunos nossos lá da UESC. E tenho algumas perguntas que, se você me permitir, vou trazendo e, na medida do possível, do que você achar conveniente, você possa nos responder para continuar aí interagindo assim, também com o pessoal que nos está ouvindo em casa. Tranquilo, Rom, podemos fazer assim. Deixa eu só fazer só uma consideração aqui. Nesse processo de cognição, o entendimento sobre as nossas emoções é fundamental para essa percepção de dor, tá? Quando a gente tem esse processo e a gente tem essa questão emocional que a dor traz, entender o que a gente sente vai facilitar a diminuição da dor ou vai facilitar o aumento da dor, tá? Então, entender as emoções na gente é fundamental. É fundamental, sem dúvida, sem dúvida. As emoções, o corpo, como você falava, né? Veja aqui esta pergunta que interessante. Diz, uma dor física pode ser controlada ou completamente inibida pela mente? Pode. Por que eu digo que pode? Porque já tiveram alguns estudos, mas aí foi um estudo com um monge chinês, Shaolin, tá? Inclusive, onde um processo que ele fez terapêutico, mental, inibiu absurdamente a dor dele, tá? A gente tem relatos onde pessoas superaram dores absurdas através desse processo de mente. Inclusive, recuperações de processos de câncer com o poder da mente, né? Esse controle. O único problema é a gente conseguir esse controle, que depende de um esforço absurdo. Mas sim, é possível, tá? Viria também de uma educação mental, né? Uma educação mental muito grande. Uma pergunta mais relacionada com pesquisa. Isso seria um campo de estudos da fisioterapia ou da psicologia?
Eu acredito, Juan, que ele vai começar a ficar mais multidisciplinar. Mas, por enquanto, eu percebo mais como uma questão para a psicologia nesse primeiro momento. Tá? Esse campo novo para a fisioterapia, ele está surgindo muito por agora. Mas a gente já sabe que é multidisciplinar. Então, é um campo para todos. Médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos. Tá? Mas, por enquanto, eu vejo ainda como um campo mais promissor na psicologia, de forma crescente, do que na fisioterapia. Mas eu acredito que seja para todos. Para todos, sim, um viés aí interdisciplinar, né? Aqui Exato. tem uma pergunta também similar, mas veja como está formulada. Podemos burlar a dor? Né? A pergunta anterior era se podemos, através da mente, né, nos curar, ou Burlar a pergunta era a controlar, dor. né? Aqui podemos burlar. Sim. Pode. E isso acontece também na prática clínica. A gente burla a dor. Na verdade, a gente muda a atenção que a pessoa dá na dor e a pessoa tem a percepção da dor diminuída. Tá? Então, por exemplo, um teste que dá para fazer. A pessoa está com dor, isso eu faço na clínica, tá? E ela não consegue levantar o braço muito bem. O que a gente faz? A gente faz ela tirar a atenção daquele braço, faz um exercício com o outro braço, de forma repetitiva, ela continua fazendo o exercício e eu peço para ela levantar o outro braço. Na semana passada, eu tive um quadro assim, por isso o exemplo veio à mente logo, onde a pessoa não conseguia levantar o braço mais do que 90 graus. Quando a gente começou a fazer esse exercício com o outro braço dela, ela ia fazendo, eu pedi para ela levantar o braço, sem olhar para o braço dela fez o movimento completo. Aí depois eu pedi para ela olhar. E perguntei, conseguiu fazer sem dor? Sem dor. O que a gente fez? A gente tirou a atenção dessa pessoa nesse processo do movimento com dor, deu uma outra tarefa para ela, onde ela precisava prestar mais atenção, e aí ela conseguiu fazer a dor. Então a gente burlou a dor, porque ela não prestou atenção na dor. Bem, é aquele tema da predisposição, né, que você falava antes, imagina. Olha aqui esta outra também que acho interessante. Uma pergunta aqui, comentário, diz: conheço um caso de uma pessoa que está com muitos problemas nos dentes e diz que nunca sentiu dor de dente, né? Como pode ser isso? Como pode acontecer? É possível. Eu sei que talvez não exatamente sua área, mas... A percepção de dor, ela é extremamente pessoal, né? Então, tem pessoas que têm limiares de dor maiores e pessoas que têm limiares de dor mais baixos. Aquele ponto mínimo para sentir dor, né? Que é natural. Então, isso pode ser uma característica dessa pessoa. Exatamente, né? E outras se acabaram. Tem inclusive, Juan, tem patologias, tem uma doença, que eu não vou me lembrar o nome agora, infelizmente, que a pessoa não sente dor. Não sente nada. A pessoa quebra uma perna e não sente nada. Passou e é perigoso? Uma reportagem sobre isso. Muito. Geralmente as pessoas não vivem muito. Cara, um alerta, como você falou antes. Pegam algo maior e não consegue sentir. Veja, dá esta outra aqui também. Diz, esta é bem técnica, diz: as dores provocadas por hérnia de disco cervical são neuropáticas? Sim. Se ela for verdadeiramente provocada pela hérnia cervical, nesse caso vai existir uma compressão de um nervo e aí a gente tem uma característica assim neuropática, tá? Mas aqui tem uma coisa importante para falar. O diagnóstico nem sempre é a causa da dor. Vou falar de uma pesquisa em relação à dor lombar, tá? E hérnias de disco. 85% dos exames de imagem que são feitos para a dor lombar não tem correspondência anatômica. O que isso significa? Que se entre 100 pessoas, 85 fizerem exames de imagem, essas pessoas vão ter lesões e não necessariamente vão estar ligadas à dor. Tá? Então, ter uma hérnia de disco nem sempre é sinal de ter dor. E não é porque a pessoa tem a hérnia de disco, tem dor, que a dor é causada pela hérnia de disco. Eu acho que é muito mais complexo do que eu achava, Marcos.
tem outra aqui, né? Tem várias aqui, algumas muito interessantes, comentários, por exemplo. Quando a gente consegue falar sobre nossas angústias, a dor diminui e até desaparece. Pode ser? Pode sim. Tem uma validade muito grande isso. Principalmente quando a gente tem essa questão emocional da dor muito ligada, né? Muito interligada. Então, é sim impossível. A pessoa coloca o estressor para fora, né? Ela tira aquele peso. E é importante a gente falar também, Juan, de uma característica extremamente importante, que é o perdão. Tá? Muitas pessoas, através do processo de perdão, se libertam de muitas dores. É verdade, né? Quando você passa por essas vivências, né? A ideia é essa de aquela figura de retirar uma mochila, tirar um peso, aliviar uma dor no peito, né? Todas Exato. essas, todos esses comentários não tem sempre uma ligação, né? Acá tem mais perguntas, sim. Aqui tem uma interessante também. Sinto febre e dores no corpo todas as vezes que passo por algum episódio que me afeta profundamente. Eu entendo emocionalmente, né? Sim, Pode acontecer, não é? pode. Diretamente vinculado à emoção. Qualquer manifestação emocional, Juan, ela pode sim ter uma correspondência no corpo, tá? Em algumas pessoas pode desencadear febre, dor, em outras pessoas pode desencadear tontura, em outras alterações no intestino, tá? Pessoas que Sim. desenvolvem úlceras no estômago por questões emocionais, tá? Então, existe uma relação direta entre as emoções, doenças e dor. Bom, e que bom estar com alguém que sabe disso, né, na hora de tratar-se, né, Daniel? Aqui temos também um comentário. As dores orofaciais têm, em alguns casos, relação com as emoções. Aqui, se eu não me engano, é Marcelo Teles, né, nosso amigo, dentista, né? Sim, tem É, sim, muitas, tem muito, né? É, muita. perguntam aqui também uma dor relacionada com saudades. Existe isso? Talvez estamos muito no âmbito psicológico, mas poderíamos linkar saudades com alguma dor no corpo? Pelo corpo, Juan, pode, a depender de como essa pessoa, do que seja essa saudade, né? Porque assim, a gente interpreta como dor tudo que a pessoa fala que dói. Então, por exemplo, quando a Hum. pessoa fala que a saudade dói, a gente aceita que para aquela pessoa a saudade dói. Porque essa emoção nela tem representação dolorosa. E a partir daí vem o resto, né? Exato. Acá, bom, tem alguns comentários, algumas perguntas que eu acho que vieram um pouco mais no começo e você, de alguma forma, acabou respondendo, né? Mas tem outra aqui, observe, né? Uma pessoa diz que temos que buscar o equilíbrio em tudo, né? E esse tema do equilíbrio, aqui tem um comentário também de uma pessoa que advertiu que ultimamente muitas pessoas têm dor nas costas. Pode comentar alguma coisa disso? Tem a ver com a pandemia? Não tem a ver? Pode ter sim. O que acontece? Sim, o equilíbrio, sim, ele é fundamental para a vida da gente em todos os aspectos, né? No quadro de dor é a mesma coisa, tá? Eu preciso ter um equilíbrio emocional, preciso ter um equilíbrio físico e preciso também ter um equilíbrio alimentar, tá? Pode ter, sim, algumas relações alimentares com dor também, mas em relação a dor lombar, né? Foi lombar? E Sim. o processo de pandemia. O que acontece nesse processo de pandemia? Muitas pessoas, Juan, acabam se sentindo privadas de uma certa liberdade que tinha, interpreta que tinha, né? E isso, em algumas pessoas, desenvolvem quadros de estresse e ansiedade muito elevados. Associado a isso, há uma diminuição grande do tempo de prática de exercícios físicos. No início da pandemia, o que a gente viu? Muitas pessoas fazendo atividade física em casa, ok. Só que nesse processo, muitas pessoas se desanimaram de fazer, deixaram de fazer atividade física em casa, porque não saía, ficava em casa, era o mesmo ambiente o tempo todo, e isso para muitas pessoas gera
quadros desse tipo de ansiedade, né? Que pode sim ser associado à dor, principalmente dor lombar, tá? Tem outro comentário aqui. Em verdade, tem vários que eu, na leitura, acho mais ou menos parecidos. Vou tentar sintetizar aqui, né? Tem pessoas que comentam, por exemplo, no caso dos grupos de dança, né? De balé. Aqui tem outra pessoa que fala também, no caso da capoeira, em que professores dizem, bom, vá para frente que a dor passa. Sim? Lembrava o que você falava antes dessa atitude perante a dor, né? Como eu estou predisposto, né? E aquela ideia também que outra pessoa comenta aqui, o tema dessa ideia psicológica da dor, né? Somente para ir comentando, trazendo... Isso, Juan, deixa eu comentar sobre isso. Tem uma Sim, coisa por interessante, favor. que, por exemplo, quando você vai para o balé, você tem um objetivo ali, né? Você quer uma determinada performance física para executar algo belo. Ok. Quando você vai para capoeira, você quer desenvolver o corpo para um determinado algo. E aí a gente insere um contexto marcial, né? Digamos assim. Todo treino ele pode desencadear um processo de dor. Só que depende da pessoa estar disposta a passar por aquilo ou não. E a quantidade de dor percebida vai depender disso. Nós tivemos quadros recentes, inclusive, em que um lutador de MMA, no meio da luta, rompeu vários ligamentos do joelho e nem por isso deixou de lutar. Ele terminou a luta toda com os ligamentos dos joelhos rompidos. O que aparentemente é humanamente impossível, ele fez porque para ele era extremamente importante continuar aquela luta. A motivação, Então, né? isso. Tem pessoas que vão sim, vão para frente, vão passar por treinamentos que são, às vezes, treinamentos de tortura, a depender de como passo, da intensidade que se faça para alcançar determinado objetivo. Mas a dor, a progressão da dor vai estar relacionado sempre com o que a pessoa sente em relação àquilo. Você falava anteriormente de práticas marciais, né? As artes marciais. Quantas delas, né, tem treinamentos que a gente quando tem visto algum documentário sobre Kung Fu, por exemplo, né, que estão no limite da dor, né, mesmo. Da dor. Diga, Dan, desculpe, interrompi. Não, não interrompeu não. Eu só concordei com você. Aqui tem outra pergunta interessante. Diz, observem, as emoções positivas podem sanar? Aqui diz a dor, né? A dor talvez não seja a doença, né? Sino um reflexo, mas ou desencadeada por algo, né? Mas as emoções positivas podem sanar a dor? Existem estudos sobre isso? Tem sim, Juan. E pode sim, tá? Por que isso acontece, inclusive, né? A partir do momento que você tem uma predisposição maior a ter pensamentos positivos, ter sentimentos bons, neurologicamente falando, você vai liberar neurotransmissores que vão aumentar o seu limiar de dor. Ou seja, você fica mais tranquilo em relação à dor. Só que quando a gente tem esses sentimentos, é natural que, associado a isso, a nossa cognição seja diferente também. Os nossos pensamentos ficam melhores não é à toa. É porque a gente acredita em algo, a gente sabe de algo que a gente vivencia que é positivo. Então, eu vou interpretar aquilo como uma oportunidade de ter uma melhora em algum determinado quadro, como uma possibilidade de, ali na frente, ter algo melhor por conta dessa dor. Isso, quando é de forma positiva, a gente tem benefícios positivos, porque o cérebro está todo interligado. E essas dimensões relacionadas à dor também. Então, quando eu tenho uma emoção boa, associado a um pensamento positivo, aí na dimensão cognitiva e avaliativa, quando eu avalio aquilo de uma forma que não é negativa, mas com uma possibilidade melhor para o futuro, eu posso sim ter uma repercussão na dimensão sensitiva e discriminativa, que é a dor.
Então Tá? Então eu já sinto sim a dor de forma diferente. Ainda que eu aqui sinta a dor, eu não sofro pela dor. aqui está um comentário que apareceu aqui, foi no pain, no gain, né? Aquela frase em inglês que, bom, sem dor, sem ganhos, né? Tão famosa dentro do mundo da malhação, né? Sentir dor, que a malhação de alguma forma é exercer microlesões, né? Ou não? É assim, a malhação, a hipertrofia, né? Você rompe ali fibras musculares e desenvolve o músculo. Mas a ideia geral do no pain, no gain, pra gente é extremamente negativa, né? A gente não precisa sofrer para ganhar algo. A gente pode sim melhorar de dor sem sentir dor, tá? A gente pode sim ter uma vida com uma perspectiva em relação à dor muito melhor do que a pregada pelo no pain, no gain. Se você for olhar, é uma coisa que Exatamente. joga a gente para baixo. A gente associa isso com não, se eu não estou sofrendo, não tá bom. Se eu não estou Sofra sofrendo para para. conquistar algo, eu não mereço algo. Isso não é verdade. Isso Tem acontece diretamente no nosso cognitivo, no nosso emocional, e repercute sim no corpo da gente. interessante. Bom, você sabe da minha formação na área de letras, né? Já estou pensando como essas construções fraseológicas podem também condicionar nosso comportamento, né? E de alguma forma é isso. Muito. Te comento alguma outra que diz como manter o equilíbrio num processo de dor causado pela ansiedade, uma vez que se fosse fácil, a dor não viria. Exato, mas realmente não é fácil, tá? Falar que controlar a ansiedade é fácil, pelo menos para mim, não é. Tanto é que eu desenvolvi um processo doloroso relacionado à ansiedade. Mas, através de um processo terapêutico bem orientado, a pessoa pode sim ter um controle dessa dor, porque ela vai controlar esse processo de ansiedade. Tá? E se tiver alguma manifestação física no processo terapêutico físico, a pessoa é estimulada a perceber que aquele movimento não gera esse desconforto todo. E durante o treino, ela é levada a pensar sobre o que ela está fazendo para ela perceber que aquilo não está machucando ela e que aquilo não é lesivo. Para, através do exercício, ela melhorar também essa questão cognitiva e avaliativa e emocional também relacionada à dor. Mas a gente lembra que é um trabalho multidisciplinar. É multidisciplinar. E que não abarca apenas um aspecto, né? Aqui tem também outro comentário que é interessante. Diz, na medicina tradicional chinesa, tudo se encontra relacionado, físico, mental e emocional, né? Por isso temos que administrar as emoções e prevenir, sim, o adoecimento, né? Dan, queria aproveitar para te perguntar, né? Já que estamos falando de emoções, dor, toda a sua experiência, não apenas como fisioterapeuta, sino como uma pessoa fisicamente ativa, né? Sim. Como você pode dar algum conselho para este momento de pandemia, de quarentena? Que fazer, se vale a pena fazer exercício, se vale a pena sair, enfim, algum comentário que você gostaria de deixar? Tem sim, Juan. Quando a gente fala sobre a atividade física para a pessoa, primeiro a gente já considera que é fundamental para todo mundo, tá? Todo mundo precisa fazer atividade física. E a gente precisa deixar claro que não existe uma atividade física melhor do que a outra. A atividade física que a pessoa gosta de fazer é a melhor para ela. Então, assim, quando a pessoa desenvolve um determinado hábito de fazer um esporte, uma atividade física, e ela sente prazer nisso, os benefícios que ela colhe são muito maiores do que ela fazer uma atividade física por puramente obrigação. Então, entender por que está fazendo e escolher uma atividade que goste é fundamental aí para esse controle da dor também. Bem, então tentar aliar também o gosto, sim, que também novamente voltamos a falar do aspecto mais psicológico, né?
gostar do que fazemos, né? Também da atividade, para não ser um castigo, né? Exato. E se você for prestar Bom, Dan, atenção, Juan, rápido, só fazer sim, Tem tempo ainda para falar um pouquinho? claro, sim, temos ainda Pronto. 5 minutos. Ah, ótimo. Esse fazer do que gosta, gostar do que faz, ele está muito ligado também a várias queixas que a gente tem. Tem muitas pessoas que hoje não trabalham realmente com o que gostam. E isso pode sim ser um dos fatores que contribuem, tá? Isso cai em um aspecto que a gente chama de aspecto social da dor, que também contribui nessa dor. Então, quando a pessoa está em um trabalho e ela não gosta daquele trabalho, faz por uma obrigação social, infelizmente, ela vai desencadear um processo não muito legal com ela mesma e pode desencadear dor, sim, tá? Fantástico, fantástico ver como todo parece nos conduzir ao autoconhecimento, né? É fundamental, né? E quantas disciplinas as que você nomeou aí nos levam a isso, né? Dan, não vou te explicar como é o tema das lives no Instagram, porque você já sabe. Eu assisti várias suas, então você sabe que a gente tem 1 hora, né? Estamos quase Sim. terminando, né? Quero te agradecer, sim, em nome do nosso grupo, sim, deste projeto. E digo grupo porque é um grupo humano muito interessante, diverso, que sempre mantém diálogo, sim. Então, eu acho interessante agradecer em nome deles também, que estão aqui assistindo, passando as perguntas para mim, né? Em nome dos professores que fazemos parte do projeto, dos estudantes, sim. É muito interessante para nós te receber aqui neste encontro virtual e poder te encher de perguntas, sim. Então te agradeço em nome de todos. Também te agradeço de forma pessoal, já que, bom, temos uma pequena amizade, sim. Muito obrigado. E, bom, te deixo aí um momento para que você se despeça e diga alguma coisa que queira nos deixar de mensagem, sim? Sim, maravilha. Ô, Juan, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente esse trabalho em relação à dor. É um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho que eu percebo que a gente consegue levar informação para muitas pessoas. E informação, ela é fundamental nesse processo, tá? Uma informação de qualidade, uma informação onde a pessoa ela percebe que ela pode sim melhorar de um processo, que ela é um ser humano, tá? E é isso que a gente precisa perceber, que todos nós somos muito mais do que só um amontoado de carne, né? Nós temos uma vivência, nós temos experiências diversas e que todas essas experiências fazem da gente o ser único que nós somos. Tá? Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem é isso, né? Que a gente consiga olhar para a gente mesmo dessa forma, não como só mais uma pessoa, mas com um olhar com carinho, um olhar de amorosidade conosco mesmo. E isso contribui imensamente para a melhora de qualquer quadro, inclusive do quadro de dor. Dan, muito obrigado de novo. Obrigado também às pessoas que estão nos assistindo, sim, por estar semana a semana compartilhando esses momentos. Lembro que esta conversa ficará aqui no nosso perfil do Instagram e também no YouTube, para que outros amigos possam novamente assistir, né? E quem não conseguiu estar aqui hoje, né, possa assistir depois. Muito obrigado, um abraço afetuoso para todos, sim? Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.